Então, galerinha do Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação no concurso, Marcos Assunção na área para falar agora com vocês das principais propriedades que acontecem na circunferência, no círculo. E a primeira aula eu já queria desvendar para vocês as principais diferenças de definição que a gente tem aí. Cada vez mais tem uma tendência para que isso seja fundido. Eu já vi em alguns livros didáticos, tá? Eu acredito que de maneira errônea, confundir esses dois conceitos. Pode ser que seja uma tendência para que no futuro eles sejam aceitos como um só, mas não são, na verdade. Quando a gente fala de circunferência, a gente está falando só dessa região externa aqui, ó, que ele está pintando, por onde eu estou passando meu dedo, né? O que eu gastei de pilô preto para fazer esse entorno aqui. Por exemplo, o que eu gastei de pilô azul para fazer essa voltinha aqui seria a minha circunferência, sem contar a minha região interna. Essa região interna, junto com essa linhazinha, que seria o meu círculo. A gente costuma dar a definição formal e dizer que a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos que estão a uma mesma distância do centro. Essa mesma distância é conhecida como raio, né? Enquanto que o círculo é o lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância igual ou menor, tá? Do que esse raio que fica fixado na definição de circunferência. Então, para a gente falar de uma maneira prática, a circunferência seria só o contorno, enquanto que o círculo seria o contorno junto com o seu interior, tá? Então, baseado nisso, que a gente vai começar um pouquinho a falar sobre esse campo da geometria tão interessante. Aí vamos lá, eu fiz dois desenhos para tentar sintetizar os principais elementos que aparecem na circunferência, o comportamento que as retas que cortam essa circunferência têm, tá? Para a gente brincar um pouquinho com isso. Bom, como eu falei em distância fixa, vamos começar por ela. Essa distância fixa que liga o centro a qualquer um dos infinitos pontos que fazem parte desse entorno aqui é conhecido como raio, que a gente costuma designar por R, né? E aí, baseado nisso, é que a gente vai desenvolver, por exemplo, uma fórmula importante que é a do perímetro. Daqui a pouco eu vou relembrar com vocês. Voltando para cá, o que acontece? Peguei 3 exemplos de raios, tá? Que ligam o centro até pontos específicos, tá? Marquei aqui como ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e coisas do gênero. Para cada um desses pontos, eu posso separar a circunferência, tá? Em algumas regiões. Para cada par de pontos desse que eu pegar, eu estou delimitando 2 regiões, tá? Por exemplo, P4, P5, P4, P5 e essa outra região que liga P5 até P4. Esses são os que a gente chama de arcos, tá? E o que acontece aqui nesse caso? Vou pegar esse exemplo aqui. Os pontos A e B, eles delimitam 2 arcos, esse arco menor e um arco maior, ok? Aí o que acontece? Para não haver confusão, a gente define da seguinte maneira, a gente denota da seguinte maneira. Eu tenho o arco AMB, tá? E tem outro arco que é o BCA, por exemplo. Para não haver confusão quando você está estudando isso, ou não coloca esse terceiro ponto em um dos arcos e coloca só no outro, tá? Ou coloca-se nos dois, de modo que na hora da denotação que você for colocar, você coloca esse cara no meio. Por exemplo, AMB. Você coloca AMB e faz aquela curvinha em cima para designar esse arco AB aqui, por exemplo. Se eu pegar outra, eu posso, por exemplo, tem 2 pontos, C e D. Posso escolher um dos dois só. BCA. É esse outro arco que eu tenho aqui. Ah, eu não quero C, eu quero D. BDA. Geralmente o enunciado fixa bastante qual é o arco que a gente está trabalhando, mas para não haver confusão nesse sentido, é interessante você, em um dos 2 arcos que esses 2 pontos delimitam, você colocar um pontinho para que o leitor que não está acompanhando o teu raciocínio entenda que você está falando do arco correto, tá? Então, raio e os vários arcos que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho 1 arco, 2 arcos, 3 arcos, 4 arcos, 5 arcos, você pode pegar cada arco que você quiser. Outro ponto interessante da gente frisar são as retas, tá? Existem 3 tipos de retas cortando uma circunferência, dependendo do ponto onde você colocar.
Pode passar uma reta por fora da circunferência, sem tocar em nenhum ponto. Pode passar uma reta por um ponto só e pode passar uma reta por 2 pontos. A reta que corta a circunferência em 2 pontos é chamada de reta secante. A reta que passa cortando apenas um ponto é chamada de reta tangente. E a reta que passa sem cortar nenhum ponto é a reta externa ou reta exterior, tá? Então esses são os 3 tipos de retas que podem cortar uma circunferência. Essas retas, tá, marcam algumas partes importantes da circunferência. Por exemplo, se eu esquecer isso aqui e pensar só no segmento de reta limitado na região interna dessa circunferência, eu estou trabalhando aqui com uma corda. Eu deixei essa aqui, ó, 2 exemplos de corda legais aqui separadinho, tá? O AB e o CD, ou DC, tanto faz, são exemplos de corda que a gente tem aqui. Essas cordas são segmentos de reta que ligam quaisquer par de pontos na minha circunferência. Essa é a maior corda possível numa circunferência, que tem um nome especial, que é o diâmetro, né? Mais uma vez, relacionando com raio, o diâmetro vale sempre o dobro do raio. Aí vamos lá. Para fechar esses elementos, faltou, se eu já falei de arco, falta só falar de flecha, né? Flecha é a menor distância entre o ponto médio dessa corda até a circunferência. Mais uma vez, eu chamo a atenção da ideia da menor distância relacionada com o ângulo reto, tá? Eu preciso desse ângulo reto para estar delimitando as propriedades que a flecha me traz juntamente com a corda. Eu não queria fechar essa aula sem lembrar para vocês a principal informação da circunferência juntamente com a área, né? Mas a área ficou em outra aula, que é o perímetro. O perímetro é 2πr, né? Sempre aluno confunde com a área, que é πr ao quadrado. 2πr é o perímetro, né? Enquanto que πr ao quadrado é a área, ok? Então, basicamente, esses elementos iniciais da circunferência que você precisa para a gente começar a estudar.